Existem lugares no México que não aparecem nos mapas. Pelo menos, não nos mapas turísticos. São dobras na pele da terra. Cicatrizes esquecidas. Lá, o tempo não passa. Ele apodrece. Numa dessas dobras da Serra de Oaxaca, numa cabana que mal se mantinha de pé, viviam duas almas. Uma mãe e o seu filho. Mas o que unia essas duas almas não era o amor que você e eu conhecemos. Era outra coisa. Algo mais antigo, mais sombrio. Algo que crescia no silêncio, alimentado pela solidão e pelo desespero. Uma história que se murmurava na aldeia mais próxima, a 3 horas de caminhada. Uma história de terror para assustar as crianças. Mas não era uma história. Era real. Dolorosamente real. O meu nome é Padre Del Valle, e você está no Realidade México. A história que você vai ouvir hoje é uma descida a uma escuridão que a mente se recusa a aceitar. É o reflexo do que acontece quando a sociedade desvia o olhar. Quando o sistema deixa que as suas crianças mais vulneráveis sejam devoradas pelos monstros que ele próprio criou. Se tiver coragem de encarar essa verdade, peço que se inscreva, que se junte a esta comunidade. Não para aumentar o número, mas para sermos testemunhas. Para que essas histórias não se percam no vento da serra. Para que o esquecimento não vença sua última batalha. Vamos começar. Tudo começou com uma médica. Jovem, idealista, do tipo que ainda acredita que pode mudar o mundo. O nome dela era Sofia Ramírez. Ela tinha acabado de chegar à comunidade de San Pedro Mártir para realizar o seu serviço social, um pequeno ponto perdido na imensidão de Oaxaca. Um lugar onde a eletricidade era um luxo e a água potável, um milagre. Os primeiros meses foram uma agitação de vacinas, partos e cuidados médicos. Sofia sentia-se útil. Tinha a sensação de que a sua vida tinha sentido. Mas rapidamente começou a notar o silêncio. Um silêncio pesado que se abatia sobre a aldeia sempre que alguém mencionava a cabana na colina. A louca, diziam alguns. A eremita, murmuravam outros. Helena. Ninguém subia até lá. Ninguém queria saber de nada. Uma tarde, enquanto tratava de uma idosa com artrite, Sofia fez a pergunta diretamente. Quem é Helena? A velha fez o sinal da cruz. Uma mulher que perdeu a alma, doutora. Ela vive com o seu filho, Mateu. Que Deus os perdoe. A curiosidade de Sofia misturou-se com o seu dever de médica. Uma criança que nunca tinha sido vacinada, que nunca tinha visto um médico, que vivia isolada do mundo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A imagem daquela criança desconhecida assombrava-a. Ela decidiu ir até lá. No dia seguinte, contra a opinião de todos, ela partiu. O caminho era apenas uma linha de terra e pedras que subia pela encosta da montanha. O ar ficava cada vez mais rarefeito. O sol batia com uma força brutal. À sua volta, apenas o zumbido dos insetos e o murmúrio do vento nas árvores secas. Era como entrar noutro mundo. Um mundo onde as regras da civilização se esvaíam a cada passo. Após quase 3 horas de subida, ela avistou-o. Uma cabana de adobe e chapa, agarrada lá encosta como uma carraça. Fumo branco escapava preguiçosamente de um cano enferrujado. Um cão esquelético ladrou sem entusiasmo. Sofia sentiu um nó no estômago, uma mistura de medo e determinação. Respirou fundo. Ele bateu à porta. A porta entreabriu-se. Um olho escuro e desconfiado examinou-a de cima a baixo. O que quer? A voz era rouca, quebrada, como uma pedra a roçar noutra. Sou a médica da aldeia. Vim ver se precisa de alguma coisa. Silêncio. A porta começou a fechar-se.
É pelo menino, disse Sofia precipitadamente. Mateu, quero ter a certeza de que ele está bem. A porta parou. Abriu-se um pouco mais. Helena era uma mulher consumida pelo tempo e pela solidão. A sua pele era um mapa de rugas profundas. O seu cabelo era uma massa cinzenta e sem vida. Mas os seus olhos brilhavam. O meu filho está bem, disse ela. Não precisamos de nada. Atrás dela, na penumbra da cabana, uma sombra se moveu. Um jovem alto e magro, muito mais velho do que Sofia imaginava. Ele devia ter 17 ou 18 anos. Ele olhou por cima do ombro da mãe. O seu rosto era imberbe, os seus olhos grandes e vazios, como os de um animal assustado. Olá, disse Sofia, com o sorriso mais amável que conseguiu forçar. Chamo-me Sofia. O rapaz não respondeu. Limitou-se a olhar para ela. Depois, colocou a mão no ombro da mãe. E ficou ali, de uma forma estranha, possessiva. Helena enrijeceu-se. Pode ir-se embora agora, disse ela com voz grave. A porta fechou-se com um estalo seco. Sofia ficou sozinha. Os latidos do cão tinham cessado. Apenas o vento soprava. Ela sentiu um arrepio, apesar do calor. Algo estava realmente errado. Não era apenas a pobreza. Não era apenas o isolamento. Era a maneira como ele a tinha olhado. A maneira como ela o protegia. A maneira como a sua mão se agarrou a ela. Não como um filho à sua mãe, mas como um homem à sua propriedade. Sofia desceu a colina, com o coração a bater a 1000 por hora. A imagem não saía da sua cabeça. Ela voltou para a clínica, mas não conseguia se concentrar. Os rostos dos seus pacientes estavam desfocados. Ela só via o interior escuro daquela cabana. Ela decidiu voltar lá, mas, desta vez, não de frente. Ela esperou o anoitecer. Uma noite sem lua, densa e escura. Ela subiu, com o pulso a bater nos ouvidos. Cada estalo de um galho seco era como um tiro. Ela aproximou-se da cabana com passos silenciosos. Uma fraca luz laranja filtrava-se pelas fendas da parede de adobe. Sofia encontrou uma abertura maior, perto do chão. Ajoelhou-se na terra fria. Ela prendeu a respiração e olhou. Helena e Mateu estavam sentados no chão, em frente a uma pequena fogueira. Comiam tortilhas em silêncio. A cena parecia quase normal. Quase. Quando terminaram de comer, Helena levantou-se. Aproximou-se de um catre instável num canto. Tirou a blusa surrada. Mateu observava-a, com um olhar que gelava o sangue. Ela deitou-se e fez-lhe um sinal. Um sinal para que ele se aproximasse. Mateu levantou-se e caminhou em direção ao catre. Deitou-se ao lado dela e abraçou-a. Sofia quis desviar o olhar. Queria gritar. Queria vomitar. Mas não conseguiu. Estava paralisada. Porque aquele abraço não era o de uma criança à procura de conforto. Helena sussurrou-lhe algo ao ouvido. E depois... Depois beijou nossos lábios. Um beijo longo, profundo. Um beijo que não deixava margem para dúvidas. Sofia cobriu a boca com a mão para abafar o seu próprio grito. Ela recuou, longe da parede, longe da luz, longe daquela abominação. O gosto do medo era metálico na sua boca. O seu corpo tremia incontrolavelmente. O frio da terra penetrava-lhe os ossos. Mas era um frio interior, o frio do horror absoluto. O que ela tinha visto era indescritível. Era um pecado tão antigo quanto as montanhas que a rodeavam. Uma perversão do mais sagrado. O amor de uma mãe. Ela correu. Correu colina abaixo, tropeçando na escuridão, com os galhos a arranhar-lhe o rosto e os braços. Não sentia dor. Sentia apenas a necessidade de fugir. Fugir daquela imagem que se gravara na sua retina. Helena e Mateu. Mãe e filho.
Amantes. Como nasce um monstro? Aparece do nada como uma erva daninha num jardim? Ou é cultivado? É regado com dor, solidão, abandono? Helena não nasceu monstro. Ela nasceu no inferno. Um dos muitos infernos anônimos do nosso México. Numa aldeia ainda mais pobre, ainda mais esquecida. O seu pai era um demônio com traços humanos. Um bêbado que transformava as noites num calvário de gritos e golpes. A mãe de Helena era um fantasma. Uma mulher destroçada que tinha aprendido a não ver, a não ouvir, a não sentir. O demônio não demorou a deitar os olhos na sua própria filha. Helena tinha 10 anos na primeira vez. 10 anos. A dor era uma coisa. A vergonha era outra. Mas o pior era o silêncio da sua mãe. O silêncio que gritava: "Aguenta, é a tua cruz." E Helena aguentou. Durante 5 anos. 5 anos de noites roubadas. De uma infância reduzida a cinzas. Aos 15 anos, com o corpo e a alma em frangalhos, ela fugiu. Correu sem olhar para trás. Enfiou-se na montanha, à procura de um lugar onde ninguém a pudesse encontrar. Onde ninguém pudesse mais lhe tocar. Sobreviveu como pôde, comendo o que encontrava. Dormindo em cavernas, ela se tornou um animal selvagem. Um dia, um grupo de lenhadores a encontrou. Ela estava fraca, doente. Um deles, um homem idoso, teve pena dela. Pelo menos era o que parecia. Ele a levou para o acampamento. Deu-lhe comida, deu-lhe um teto. E durante algumas semanas, Helena pensou ter encontrado um salvador. Mas os homens têm os seus próprios desejos. Uma noite, o Salvador reclamou o que lhe era devido. E depois dele, os outros. Quando a abandonaram alguns meses mais tarde, Helena já não estava sozinha. Ela carregava uma vida dentro de si. Uma vida que ela não tinha pedido. Uma vida fruto do abuso e da traição. Ela construiu a cabana com as próprias mãos. Pedra por pedra. Adobe sobre lama. Um refúgio. Uma fortaleza contra o mundo que a havia magoado tanto. Quando Mateu nasceu, na solidão daquela cabana, algo se quebrou e se reconstruiu em Helena. Aquela criança não era como as outras. Era dela. Completamente dela. Ninguém lhe atiraria. Ninguém lhe faria mal. Ela protegia-o com uma ferocidade animal. O mundo exterior era o inimigo. Os homens eram o diabo. A sociedade era uma mentira. O seu único universo era aquela cabana. E Mateu era o seu sol, a sua lua, as suas estrelas. Mas o amor, quando cresce na escuridão do trauma, deforma-se, torce-se. A fronteira entre o afeto materno e a necessidade desesperada de companhia esbatia-se. A solidão era um cancro. E Mateu era o único remédio. Ele cresceu sem conhecer outras crianças. Sem outra voz além da sua mãe. Sem outras carícias além das dela. Para ele, Helena não era apenas sua mãe. Ela era o seu mundo. Sua deusa. Seu tudo. A transição foi lenta. Imperceptível. Um abraço que durava um pouco mais. Uma carícia que desviava da bochecha para o pescoço. Um beijo que passava da testa para o canto dos lábios. Para Mateu, isso era normal. Era tudo o que ele conhecia. Para Helena, era a única maneira de não estar sozinha. A única maneira de se sentir amada. Mesmo que fosse um amor proibido. Um amor monstruoso. Ela tinha criado o seu próprio paraíso. Ou o seu próprio inferno. Não havia mais diferença. Na solidão da montanha, os dois eram idênticos. Sofia chegou à aldeia a tremer, coberta de lama e arranhões. Eram 3 da manhã. Dirigiu-se diretamente à pequena esquadra da polícia. Uma única sala com uma secretária e um catre. O comandante, um homem gordo e sonolento chamado Evaristo, olhou para ela com irritação.
O que aconteceu, doutora? Um coiote assustou-a. Sofia, tentando controlar a voz, contou-lhe o que tinha visto, com detalhes, com a urgência de alguém que viu a face do mal. O comandante ouviu-a sem mudar de expressão. Quando ela terminou, ele bocejou. Um bocejo longo e ruidoso que encheu a pequena sala com um cheiro a café rançoso. Ele coçou a barriga por baixo da camisa. Ouça, doutora, disse ele com uma calma exasperante. Lá em cima é outra época. Aquela mulher sempre foi estranha. E o rapaz também. É o modo de vida deles. Isso é um crime, exclamou Sofia. É incesto. Esse rapaz é uma vítima. Vítima? Ele nunca saiu de lá. Ele não conhece nada mais. Para ele, essa é a sua vida. A lógica brutal das suas palavras atingiu Sofia como uma bofetada. Não vai fazer nada, pois não? O comandante encolheu os ombros. Não há queixa. Não há corpo. Não há nada. São apenas boatos da serra. Vá dormir, doutor. Amanhã tem de vacinar as crianças dos Flores. Sofia saiu do local com uma raiva fria e profunda. A indiferença do comandante era uma forma de cumplicidade. Era o óleo que fazia funcionar a máquina do horror. Ela sentou-se no banco da praça deserta. O ar da madrugada estava gelado. Ela sentiu uma imensa solidão. Ela estava sozinha nessa luta. No dia seguinte, apanhou o primeiro autocarro em mau estado em direção à capital, a 4 horas de viagem. Procurou os escritórios do DIF, o Desenvolvimento Integral da Família. Um nome que agora lhe parecia uma piada cruel. Foi recebida por uma mulher de meia-idade, com o rosto marcado pelo tédio burocrático. Sofia contou novamente a sua história. A mulher ouvia enquanto arrumava papéis, sem levantar os olhos. É terrível, disse ela no final, no mesmo tom que teria usado para comentar o tempo. Temos de fazer alguma coisa. Agora, insistiu Sofia. A mulher suspirou, como se Sofia fosse uma interrupção incômoda na sua rotina. Abriu uma gaveta e tirou um maço de papéis. Para abrir um inquérito, disse ela, tem de preencher o formulário F-19, Relatório de Situação de Vulnerabilidade Familiar. Precisa de 2 cópias assinadas e uma cópia do seu documento de identidade oficial. Sofia olhou para ela, incrédula. Um formulário? Está a falar-me de um formulário? O sistema. Ela ficou ali, suando, com a febre a subir como uma maré. E então ela viu, entre a vegetação, a cerca de 20 metros, uma criança. Não tinha mais de 10 anos. Ficava imóvel, com a parte superior do corpo descoberta. Simplesmente olhava para ela. Mas no seu olhar, via-se olhos demasiado maduros para a sua idade. Olhos sem curiosidade, sem medo, sem admiração. Essa palavra ressoou na mente de Sofia. O sistema não parecia uma proteção, mas um emaranhado de paredes onde nos perdíamos. Um monstro de papel que se alimentava do desespero das pessoas. O cheiro de arquivos velhos e café queimado do escritório tornou-se insuportável. As paredes pareciam encolher. Ela sentia-se sufocada. Preencheu o maldito formulário, letra por letra, com uma caligrafia trêmula de raiva e frustração. Entregou os papéis. Muito bem, disse a mulher, carimbando as cópias. Os serviços sociais vão analisar o seu pedido. Se for aceite, será informada no prazo de 30 a 90 dias úteis. 30 a 90 dias. Cada dia era uma eternidade de abusos para Mateo. Sofia saiu daquele escritório mais abatida do que nunca. Ela não desistiu. Recorreu aos seus contactos na Faculdade de Medicina. Mexeu céus e terra. Conseguiu uma reunião na capital do estado.
com um subdiretor do Ministério Público especializado em crimes contra mulheres por motivos de gênero. Um homem de fato, num escritório com um ar-condicionado que cheirava a poder e distância. Ele ouviu-a com uma paciência condescendente, acenando com a cabeça de vez em quando, tomando notas num caderno de couro. Doutor Ramírez, disse ele no final, juntando as pontas dos dedos. Agradeço imenso o seu civismo e a sua preocupação. É admirável. Fez uma pausa. A pausa de quem se prepara para dar o golpe final. No entanto, o seu testemunho, embora comovente, é circunstancial. Viu algo, através de uma fenda, à noite. Legalmente é fraco. E o relatório que apresentei ao DIF, o homem sorriu. Um sorriso que não chegou aos seus olhos. O DIF é uma instância administrativa, nós somos o Ministério Público. São duas vias diferentes. Para que possamos agir, precisamos de uma queixa oficial, ou provas irrefutáveis, fotografias, gravações, um testemunho direto da vítima. A vítima não sabe que é uma vítima. Ela não conhece outro mundo, replicou Sofia, desesperada. Exatamente, disse o procurador, como se concordasse com ela. O que torna este caso juridicamente complexo. Não podemos simplesmente invadir uma casa localizada numa zona remota com base na impressão de uma pessoa, por mais válida que seja. Ele olhou para o relógio. Senhorita, este caso poderia, no máximo, ser qualificado como negligência. Isso é da competência de outra administração. Preencha o formulário 3C no balcão de atendimento ao cidadão. O sistema não procurava justiça. Procurava classificar o horror em arquivos. Classificá-lo. Arquivá-lo até que fosse esquecido. Sofia sentiu as forças abandoná-la. Estava a lutar contra um fantasma. Um gigante sem rosto feito de regras, formulários e apatia. O golpe final chegou uma semana depois. Ela recebeu uma chamada do seu superior hierárquico no serviço social. Sofia, estou a receber queixas, disse ele num tom ameaçador. O presidente da Câmara de São Pedro Mártir ligou-me. Ele diz que você está a causar problemas. Que está a negligenciar as suas obrigações por causa de uma obsessão pessoal por essas pessoas da colina. Silêncio. Sofia, ordeno que abandone este caso. Concentre-se no seu trabalho. Vacinas, consultas, relatórios. É para isso que é paga. Se continuar, terei de levantar um processo e transferi-la. Entendido? O mundo de Sofia desabou. O sistema não só a ignorava. Agora, ele a ameaçava. Ele a silenciava. Ela sentou-se no chão do seu pequeno consultório, apertou os joelhos contra o peito e, pela primeira vez desde que tudo começou, chorou. Chorou de raiva, de impotência, de nojo. O sistema tinha vencido. Sofia terminou o seu serviço social 2 meses depois. Foi transferida para um centro de saúde urbano. Um lugar limpo, organizado, onde os horrores, se existiam, estavam bem escondidos atrás de paredes de betão e sorrisos falsos. Ela nunca mais voltou a São Pedro Mártir. Nunca mais perguntou notícias de Helena e Mateu. Essa lembrança era uma ferida aberta que ela decidira não tocar mais. O arquivo F-19 se perdeu em um arquivo empoeirado da prefeitura. O comandante Evaristo se aposentou. A burocrata do DIF continuou carimbando papéis até se aposentar. O procurador da capital foi promovido. Ninguém se lembrou da jovem médica idealista e da sua história improvável. E nas montanhas de Oaxaca, nessa cicatriz esquecida da terra, a vida, ou essa imitação da vida, continuou. O fumo continuava a sair da cabana na colina. Mateu tornou-se um homem. Um homem com o corpo de um adulto e a mente de uma criança prisioneira.
Um homem cujo universo ainda se limitava à sua mãe, sua carcereira, sua amante, seu tudo. A tragédia não terminou. Simplesmente se tornou invisível. Fundiu-se com a paisagem, como as rochas, como as árvores secas, como o vento que varre a solidão dos cumes. Não é uma história com final feliz. Não é uma história em que se faz justiça. É a realidade. A realidade de um México que se recusa a ver os seus próprios recantos sombrios. Um país onde a burocracia é mais poderosa do que a compaixão. E onde o silêncio é cúmplice dos piores crimes. A história de Helena e Mateu não consta em nenhum arquivo oficial. Mas ela existe. Ela vive na memória de uma médica que perdeu a fé. E no ar rarefeito de uma montanha que guarda segredos inconfessáveis. Eu sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.